Olá, muito boa noite. Estamos chegando aí bem pertinho de você, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, que a gente sabe que você não perde uma Atualidades Pampa. Estamos chegando aí com as notícias, principalmente deste dia. As notícias são muitas, as decisões são muitas e temos assim na esfera federal, na esfera estadual, na municipal. Então, o nosso Atualidades Pampa de hoje está recheado de assuntos. E vamos começar falando sobre um deles, que eu penso, todos atacam, todos nos pegam, né? Nos atingem. Mas me parece que entre as coisas que a gente tem mais temor, seria um revival da greve dos caminhoneiros, né? Porque foi uma tragédia a greve dos caminhoneiros do ano passado. Então nós vamos começar falando sobre os caminhoneiros, que foram um assunto e já com algumas decisões na esfera federal, não é isso, Rochão? Sem dúvida, dona Magda. Inquietou a todos quando começaram os assuntos dos caminhoneiros, insatisfação dos caminhoneiros. Nós não nos recuperamos do trauma e nem a nossa economia se recuperou ainda da consequência econômica daquela greve, né? Porque aquela greve, quando tu para uma determinada roda que esteja girando, perdão pelo trocadilho, né? Estamos falando de caminhoneiros, mas quando tu paras de rodar um sistema econômico, todos os prejuízos são incalculáveis. Então, na segunda-feira, o governo já havia se reunido, dona Magda, para tomar providências de o que faria em relação à política de preços, em relação a uma reunião que estava atrasada hoje com o presidente Bolsonaro. A doutora Roberta depois vai reinsetar o tema, mas a questão era como seria tratada a política do diesel. E a decisão que saiu dali foi um mimo. A expressão é minha, não está nas redes sociais, não está em lugar nenhum, a expressão é minha. Eu entendi como um mimo aos caminhoneiros ou uma demonstração de apreço ou de preocupação a eles, porque foi determinado um financiamento, uma liberação de verba de 30 mil reais via os bancos oficiais, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, para que eles possam, então, tratar de trocas de pneus, cuidar do seu caminhão, do seu maior patrimônio. A liberação, ela receberá um controle de quem tem apenas 2 caminhões por CPF. E também terá que ser autônomo, não pode ser alguém que esteja ali. Não é quem tem uma empresa com 100 caminhões, não fará direito. É um CPF, ele pode ter até 2 caminhões que ele fará direito a isso. E concomitantemente também... E esse valor é dos 2 caminhões, não é um por caminhão? Não, é por CPF. É um valor por CPF. Por CPF, E também, aí a notícia começa a interessar a todos nós, foi liberada uma verba de 2 bilhões... 2 milhões no mercado para tratar das estradas federais. Esse item é muito importante porque 900 milhões serão usados só na reparação das estradas, que tem sofrido muito com essas enxurradas, com essas chuvas. Não é problema só localizado, é no país inteiro. Essas condições climáticas têm destruído as estradas, nós temos sofrido com isso. Então serão 900 milhões só para tratar das estradas. E também conclusão de obras importantíssimas. Saiu a lista, eu não me preocupei em trazer toda a lista, mas trazer as duas que nos influenciam diretamente e são importantíssimas. Primeiro, a conclusão da Ponte do Guaíba, que a duplicação ali, que nós devemos saudar e muito, né? E também a duplicação da 116. Essas são as 2 obras, então, que estarão premiadas dentro dessa liberação do governo federal com a verba, que nos interessam diretamente e que nós temos que comemorar. Então, eu penso que, fora a política do combustível, que vamos tratar na matéria seguinte, mas em relação aos caminhoneiros, uma atenção, como eu chamei, um mimo, é essa atenção que saiu o resultado dessa reunião que encerrou hoje. O ministro Heleno, que estava à mesa principal, ele disse alguma coisa, mais ou menos como eu vou dizer para vocês, que era importante se resolver isso, porque os caminhoneiros, não temos como negar, são muito importantes para o nosso país. E nós temos que dar a eles uma atenção muito especial. Quer dizer, ele foi muito taxativo e uma coisa que eu não tinha escutado de ninguém até agora, né? A importância dos caminhoneiros. Aí nós entramos na lei do frete, Roberto. A senhora só para concluir, nós tivemos, quando da greve dos caminhoneiros, nós desnudamos o que foi uma surpresa para nós. Eu não vou ter os índices aqui, né? Mas os índices, é praticamente ínfimo qualquer outro meio de transporte nesse país que não seja
varejo rodoviário. É ínfimo. Não é uma parcela desprezível aos outros meios de deslocamento. Então, é tudo em cima do rodoviário. Por isso que o país parou daquela maneira. Jeito. Roberto. E também parou naquela ocasião porque nós estávamos numa economia em recessão, né? E nesse sentido, porque os caminhoneiros sempre fizeram pressão em todos os governos. Mas a gente foi avaliar, afinal de contas, se essa lei do frete funciona na prática. E nós chegamos à conclusão que ela não é boa para ninguém. Para os senhores terem uma ideia, na prática, tá? Segundo especialistas do transporte, o ideal seria que nós tivéssemos uma política liberal de preços, aonde não houvesse esse tabelamento. Por quê? Porque grande parte do valor do custo do diesel, no caso, é impostos. E aí o governo tem como baixar impostos para gerar a possibilidade de um custo menor. Se tem muita demanda, o preço fica mais caro. Se tem pouca demanda, o preço fica mais barato. Então, o que está acontecendo na prática? Um caminhão que sai de São Paulo cheio e vai até Recife, ele recebe o frete cheio. Quando ele chega em Recife, ele tem duas opções, que é isso que está acontecendo na prática. Ou ele recebe um valor menor de frete, burlando a lei atual, que diz que não deveria ser, ou então ele volta vazio. E o que os caminhoneiros estão fazendo? Estão aceitando voltar com um valor abaixo daquilo que a lei os assegura. Fazendo uma análise, segundo uma consultoria especializada em logística, 60% da carga total do nosso país roda pelas estradas. São 500 mil caminhoneiros autônomos e geralmente são autônomos que têm 1 a 2 caminhões. 150 mil empresas que têm no máximo 4 caminhões, são empresas pequenas, porém movimentam 70 bilhões de reais de frete. O volume de frete anual no nosso país chega a 440 bilhões. É um setor muito pulverizado. E, ao mesmo tempo, o custo do frete atual é tão alto que, se vocês forem ver, é inviável. Por exemplo, o cimento. 31% do valor do preço do cimento é frete. Se seguirmos a tabela do frete, o preço dobra. Então, o cimento ficaria inviável para consumo. Então, realmente, essa situação precisa ser resolvida. Porque, atualmente, o que acontece? É ruim para todos. Para quem paga o frete, paga alto. O caminhoneiro não recebe o preço total daquilo que o empresário paga, porque é pulverizado em razão de uma série de questões que envolve. E, ao mesmo tempo, o consumidor também fica prejudicado. Então, é uma situação que o governo vai ter que se manifestar e tocar. Gustavo. Magda, essa história, ela ganha um contorno mais dramático, porque a gente sabe que o combustível que sai de dentro da refinaria sai muito barato. A gasolina sai a 2,12. E chega? O diesel sai a 1,92, 1,88. E chega na bomba a 3,80. A gasolina a 4,69, 4,59, 4,79, dependendo da bomba. No meio desse caminho, a gente tem uma estrutura totalmente defasada, uma estrutura arcaica e jurássica. A opção pelo modal rodoviário foi feito pelos governos militares brasileiros. Na época, ao final dos governos militares, o Ernesto Geisel disse: vou reforçar a Petrobras e transformar numa das maiores empresas do mundo. E fizeram a opção pelo modal rodoviário. Houve incremento, isenção de impostos para quem produzisse caminhões. A indústria automobilística recebeu um grande incentivo também para ampliar o seu parque industrial no Brasil. Enfim, foi o boom que todo mundo esperava. Só que, nesse meio tempo, os militares, depois do Geisel veio Figueiredo manteve a política do Geisel e, depois disso, era preciso que, entregue aos governos civis, fosse restabelecida a malha ferroviária brasileira, porque o Brasil é um país continente. A primeira proposta do seu Zé Sarney, que teve a presidência da República caindo no colo dele, foi construir uma rodovia ligando nada a lugar nenhum. Ou seja, ligando São Luís do Maranhão, a sua terra, à Imperatriz. Era um negócio meio... Aí mudaram a rota. Ia ser de São Luís do Maranhão para baixo, ia descer em direção ao sul. Para vocês terem uma ideia, foram gastos bilhões de reais nessa ferrovia e ela nunca ficou pronta. Tem pelo menos meia dúzia de viadutos ligando nada a coisa nenhuma
perdido no meio do mato, no sul do Maranhão. Se botou dinheiro fora, não se privatizou, não se investiu. Bom, o Brasil é um dos países no mundo que tem uma das maiores malhas fluviais. Não se incentivou a cabotagem no nosso país. Não tem empresas suficientes para atender demanda, não existe estrutura, as próprias empresas têm que ficar fazendo dragagem de rio para poder navegar. Bom, a malha aeronáutica eu nem vou falar. A malha aeronáutica brasileira é ridícula. E depois que o Fernando Henrique Cardoso criou essa tal de ANAC, aí a coisa desandou de vez. Desandou de vez. O nosso sistema é jurássico. Então, assim, para encurtar... Não, eu estava tentando fazer com que as pessoas entendessem um pouco... Tá certo, isso aqui era outra coisa. O que está acontecendo hoje é o seguinte, nós temos que mudar um sistema que está anacrônico. Mas se criou tanto penduricalho e tanto apêndice nesse sistema que a máquina não deixa mudar. Não deixa mudar. Vamos incentivar o carro elétrico. Você sabe quem é que mais segura a entrada do carro elétrico no Brasil? O governo brasileiro. Por causa da Petrobras. Sim. Porque o futuro é o carro elétrico. Em 5 anos, esses carros com motor a combustão vão ser peça de museu, como é a máquina de escrever. Sim. 5 anos. Não faz assim com o meu patrimônio. Para você ter uma ideia. Não faz assim com o meu patrimônio. Aquele Fiestinha de primeira linha, viu, dona Magda? É o carro que não vai valer mais nada. Me dá licença que eu vou ali fora me matar um pouquinho, já volto. Tá bom. A Magda tem uma máquina em volta disso. Por exemplo, os estados. O Rio Grande do Sul é 30% de ICMS sobre a gasolina. Olha o que depende da gasolina as finanças do estado do Rio Grande do Sul. E tem outros estados assim também. Então se criou uma máquina, a Petrobras tem dezenas de subsidiárias. Empresas satélites, a Petrobras tem quase 300. São 290 empresas satélites, que dependem, que fornecem a pecinha plástica, fornecem aí fica uma a comidinha, tudo linkado. Tudo isso está linkado. É uma economia que nós nos dependuramos de forma errada no passado e hoje não conseguimos reverter, não temos força para reverter. Então isso que o Ruschel falou, mexe 10 centavos no preço do óleo diesel, os caminhoneiros, o mundo vai acabar, vão morrer. Mas não é verdade. É verdade. Lembra muito folha de pagamento. Folha de pagamento é o seguinte, é pouco para quem recebe e muito para quem paga. Quem está no meio ganhando... Como é que se equaliza isso? Eles que não conseguem, não dá? Não, eu quero saber como é que quebra esse sistema. Como Na verdade, não tabelar. Como quebra... Não, e não só isso, como quebrar o sistema também, que toda a produção, tudo dependa da malha rodoviária. Como começar a enxergar no futuro. É a opção do modal rodoviário. Eu sei que é a opção. E vai continuar sendo, porque sempre vai acontecer. O Ruschel acabou da informação que nós vamos direcionar não sei quantos bilhões para consertar a estrada. Sim, porque isso é necessário 2 milhões e mais eu estou dizendo imediato. Sim. Imediatamente a gente sabe que precisa. As nossas rodovias federais são um escândalo, esburacadas. Nem os parece próprios que a gente caminhoneiros depende reclamam. delas. Exatamente. Agora, isso a gente está pensando a curto prazo. A longo prazo, alguém vai pensar algum dia? Existe, na verdade, nas secretarias dentro do Ministério da Economia, toda uma estrutura justamente para fazer essa parceria público-privado, porque é uma oportunidade. É uma oportunidade para empresários, para empresas internacionais virem investir no nosso país. Mas tem que ser e mudar atrativo, isso. Roberta. Aí é que tá. Não é atrativo. Atualmente, encrencado. Se não tiver as contas organizadas, as contas no sentido assim, se a reforma previdenciária não for feita, se o Brasil não mostrar que está querendo gastar menos do que arrecada, o investimento estrangeiro não vem. Assim, nós não temos segurança jurídica. A Rede Ferroviária Federal está tentando leiloar algumas malhas, algumas áreas aí, há décadas e não consegue. O Fernando Henrique tentou vender, não conseguiu, o Lula tentou vender, não conseguiu, não lembro se a Dilma tentou, mas tentaram fazer leilão de cada 10 áreas, 8 não tinha interessado. É verdade. Dona Magda, é que o Brasil, com essas medidas continentais, ele quebra qualquer regra de economia, né? A senhora pega, assim, eu sou um caminhoneiro, vivo do caminhão, pego o meu caminhão e vou a Recife fazer um frete. Tá? Chego lá, o custo que eu tive para chegar lá. Aí eu tive um lucro, é dele que eu vou viver. E aí eu sou obrigado a me submeter a essa ninharia que citou a Roberta, porque se eu voltar vazio, o custo do meu deslocamento de Recife aqui me quebra por 6 meses.
Então, é uma questão atípica. É uma equação atípica. Para tu deixar o mercado resolver. E isso vale, talvez, na Europa, que eu vou daqui ali, eu ando 1h30, eu estou no outro país. Eu ando mais 1 hora, eu estou aqui. No Brasil, onde eu levo 3 dias para chegar em Recife, se eu sair daqui sem ter a certeza que terei um valor mínimo para poder retornar de Recife, eu já tenho, a minha operação quebra, isso me leva ao desespero e aí faz. Porque a greve dos caminhoneiros, quando eles fizeram, vamos tirar a parte industrial, a parte industrializada da greve, tá? Mas vamos pro caminhoneiro que precisa mesmo. Eu não tenho mais nada a perder. Tu nunca pode conduzir o homem ao seu último estágio, porque a partir dali ele não tem mais nada o que perder. E os caminhoneiros chegaram num determinado momento, bem, eu vou fazer a greve, porque se ficar parado aqui 1 mês, 2 meses, não estou trabalhando com lucro mesmo, pelo menos eu paro. Então, eu digo, o Brasil tem peculiaridades que eu respeito muito o mercado, eu vivo no mercado, mas eu entendo. Então, a questão do óleo diesel, ele tem que ter um tratamento diferenciado, sim, ele tem que ser observado. Lógico que nós não somos especialistas, mas eu digo, por que ele não cai na regra geral? Eu fiquei de dar a informação, ainda só para complementar a minha notícia, para devolver para a bancada a palavra, é que ao fim da tarde, também preocupado com o mercado, o presidente Bolsonaro disse que não vou interferir, vou deixar o Paulo Guedes decidir, porque ele é o especialista e com toda a razão, né? Mas é evidente que nas internas, uma coisa é o que tu diz, outra coisa é nas internas, tu tenta criar uma política que possa viabilizar, né, é que ele teve uma reunião justamente para entender porque desses reajustes quinzenais, né, que superam 5,6%, quando na realidade a inflação anual seria 6%. E a gente trouxe aqui quanto seria associado ao transporte rodoviário aqui no Brasil. 58% do nosso transporte ele é baseado nas rodovias e o escoamento de produtos supera os 75%. E como o Vitorino falou, a marítima é 9,2%, a aérea 5,8%, a ferroviária 5,4% e a hidroviária apenas 0,7% da escoação do... São números insignificantes dentro do todo. Essa opção pelo modal rodoviário está nos cobrando uma conta brutal. Quer ver uma coisa? Vou pegar o exemplo que o Ruschel deu. Vamos transformar numa coisa prática. A Tramontina vai mandar os seus produtos para Recife. Sim, ela vai fabricar a nova linha de louças que eles vão inserir em Pernambuco. Sim. Por quê? A fábrica da linha de porcelanas vai ser no Pernambuco. Por quê? Entendeu? Porque assim, ó... A Urano daqui também está em Pernambuco. Não, porque aí eu pergunto, o que tem de produção em Recife que provoque movimento de cargas para o sul e para o sudeste? Não tem. Então, o caminhoneiro vai para Recife, chega lá, para ele voltar para São Paulo, ele tem que esperar 10 dias, 15 dias, porque não tem carga. Não tem carga. Mas ele tem uma carguinha baratinha ali. Não, mas não dá. O frete está tabelado. É preço mínimo. Mas eles estão aceitando e burlando a lei. Sim, mas é sobrevivência, né? Mais uma vez, é o encontro do que a gente fala. O próprio governo se enrola e força o cidadão a viver a margem da lei. E a gente fala também de trabalhadores que quantas vezes têm ataque cardíaco, usam remédio para não dormir, que passam por situações complicadas, porque a qualidade de vida não é muito pelo contrário, eles sofrem, já tive familiares que estavam no negócio e assim, o tráfico até de drogas que acontece nesse meio, para eles sobreviverem, chegarem a tempo nos seus locais, porque eles ganham também comissão. Ele fala, se tu chegar em 4 dias, não chegar em 5, eu te pago mais não sei quantos reais. Então existe também esse tipo de pressão por parte de quem contrata o serviço. A pior coisa que tem para um caminhoneiro é ele correr contra a prestação do caminhão. Coitado. Repisando o que disse a dona Ana aqui, um país civilizado é 30%, é a média, nós estamos vendo, né? 28%, 30%, 32%, um país equilibrado, lógico. Nós aqui é quase 60%, tudo em cima. 50% da China, 43% na Rússia e 8% só no Canadá de transporte rodoviário. E Magda, só para fechar, o que eu acho importante, a gente está falando de grandes empresas, muitas dessas empresas têm condições de aí fazer o quê? Fazer a sua própria frota. Não é economicamente viável, mas aí essas próprias frotas dessas grandes empresas competem com os caminhoneiros, perdem os caminhoneiros. Então também é mais um aspecto a ser colocado. A indústria de bebidas, principalmente. Até lembrei agora de uma palestra que nós tivemos a semana passada, lá na Federação, era exatamente com o presidente de uma indústria de bebidas que tem uma frota enorme de caminhões. O problema todo é que esse custo todo
vai para a ponta da gôndola no supermercado. Sim. Você vai pagar. Quem paga somos nós. Tudo termina. Esse é uma... Não, perdem Tudo todos. termina onde? A empresa paga O preço caro. do diesel vai pro tomate, tá quitando da esquina. Falando em nós, vamos ouvir o Marne Barcelos, que está tão surumbático. Eu não tô surumbático, eu tô meio febril. Mas o que é houve? Tu isso? estás apaixonado ou tu estás Não, doente? não tô, meu coração está aberto como o do senhor Ruxa. Agora sim. Interessadas, mandar currículo para. Só cuidado que Concorrência o que é muito séria no oferecido, mercado. Você sabe, existe tá um cheio. ditado sobre o que é muito oferecido. No meu solilóquio eu me entendo. Tu te entende no teu solilóquio? Isso. Que grosseiro. Eu jamais aqui teci elogios a um político gaúcho, exceto o Leonel de Moura Brizola, que esse eu vou, enquanto eu puder, enquanto eu estiver por aí, eu vou continuar falando do Brizola pelo seu projeto educacional. Mas hoje à tarde, sapeando televisão, eu coloquei na TV Senado. TV Senado. E quem estava falando? Quem, Marne? O senador Lazier Martins. Pois é. Senador Lazier Martins. O senador Lazier Martins fez uma peça jurídica, dos meus parcos entendimentos, realmente genial. Ele colocou tintim por tintim o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, as acusações contra o ministro Dias Toffoli. Depois, ao final, leu o que determinou a Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, liberando a revista, ainda vai voltar, a revista é essa, Cruzoé e mais os outros sites e tudo isso. E o antagonista. E aí eu fiquei analisando tudo que ele disse com precisão, com calma, profundamente embasado no seu conhecimento jurídico. Levanta-se o senador Esperidião Amin, que foi prefeito de Floripa, foi governador de Santa Catarina, sabidamente um profissional da política exemplar, né? O Esperidião Amin é uma das grandes personalidades dessa república em termos políticos. E teceu um enorme elogio à figura do senador Lazier Martins. Hoje, sinceramente, fiquei com orgulho do Lazier. Eu não tenho intimidade com o Lazier, só cumprimento, tudo bem, tudo bem, sabe? Não tenho nenhuma intimidade com ele, nunca fui na casa dele, ele nunca foi na minha casa e vice-versa. Então, eu quero dizer para vocês que hoje o comportamento do senador Lazier Martins deu orgulho aos grandes tribunos gaúchos, como nós tivemos, maravilhosos tribunos, como Oswaldo Aranho e outros tantos, Brizola e sei lá, outros tantos dentro da nossa conjuntura política, do nosso arcabouço político. Então, aqui desta tribuna, a Tribuna Livre do Rio Grande do Sul, que é a TV Pampa e a Rádio Pampa, a Tribuna Livre do Rio Grande, aqui todo mundo tem oportunidade de exercer o contraditório. Eu daqui dou ao Lazier Martins meus parabéns pelo seu conhecimento jurídico e pela sua postura, senador. Dona Magda, eu vou dar dois drops, um de Fórum Íntimo e um outro interessante de Porto Alegre. Está para inaugurar uma casa que eu acho que vale a pena falar, não tem nome a casa e só tem o bairro. Mas antes disso, foi uma tarde de muita tristeza minha. A Juventus, meu time do coração, o time da minha infância, desde que meu pai veio como imigrante da Itália, perdeu numa grande zebra no estádio Juventus Turim para o Ajax, pelas quartas de finais da Champions League, com Cristiano Ronaldo e tudo. Foi hasta la vista, Juventus arrivederci. Solamente più nesta noite triste, sabe? Mas uma coisa que Porto Alegre vai inaugurar interessante. Em 1976 eu estive no Clube Playboy em Nova York, e era um clube, era uma casa de nudismo, clube de nudismo, é uma boate de nudismo. Para você entrar tinha que ser sócio, ou levado por um sócio. E você entrava, tinha uma sala, você deixava a roupa e ficava nu lá dentro. Não é que Porto Alegre vai inaugurar uma casa na Cidade Baixa? Uma casa de nudismo. Você só pode entrar quando você é sócio e quando é sócio apresenta a carteirinha, entra na antessala, tira a roupa e vai. Eu acho isso modernidade, legal, cada um faz o que quiser. Eu acho que é muito mais bacana você fazer isso numa casa de nudismo que sair na rua ou fazer atos assim extremamente nada a ver. Isso aí mostra que Porto Alegre está evoluindo e está chegando no top das grandes cidades. Tóquio já tem isso, Osaka é muito normal no Japão. O japonês gosta muito de se relacionar com as pessoas, tomar um drink nu e a outra pessoa nua. Legal. Tomara que o Rio Grande do Sul... Chinelagem? Chinelagem para ele, que tem o corpo de Zé Colmeia, não pode ir. Tá. Para mim não é. Tá, ok, mas tomara que o porto-alegrense e os gaúchos tenham
como é que se diz? Aqui é a coisa mais linda de capacidade de entender uma casa como esta aqui em Porto Alegre. Já que tu falaste sobre o Cristiano Ronaldo, deixa eu só para não passar batido esse assunto, o nosso telespectador Sérgio Goulart diz assim, e aí, Chicão, e o Cristiano Ronaldo? O que deu para ver é que aquela equipe do Real Madrid tinha craques que lhe davam condições para ele fazer os gols. Então, ele é um bom jogador. E não passa disso, porque craque tem um só e se chama Lionel Messi. Mas não pode dizer isso, é uma grande justiça que o telespectador está dizendo, dona Magda. Sabe por quê? O Cristiano Ronaldo está para ganhar a Copa da Itália, o Campeonato Italiano com 20 pontos na frente, já estava como favorito, tinha empatado na Arena Ajax em Amsterdã, mas perdeu, quer dizer, faz parte da perda, Pelé perdeu, ele fez um gol. Eu quero me solidarizar com o Chicão e eu não gosto desses comentários oportunísticos em cima de um jogo. Tu faz uma carreira brilhante, tu tem 34 anos de idade, tu és um goleador por 15, 20 anos, aí tu perde uma classificatória, tu diz que o cara não joga. Ele é um excepcional jogador. O que há que se ressaltar, Chicão, aí sim, eu acho que tu vai ficar bem atento a isso, é a equipe que vem fazendo o Ajax, de meninos, uma equipe que se renovou muito, é a surpresa da Champions League, exatamente. E derrotar a Juventus como fez é uma surpresa, realmente o mundo está surpreso. Mas a grande novidade é isso. É uma equipe de meninos que está revolucionando o futebol mundial. É que nem você queimar o senhor Ayrton Russo, porque ele terminou um relacionamento, está solteiro. Ele é um cara que tem um histórico de mulheres bonitas. Que nem eu. Eu perdi uma cara, a minha mulher, me separei dela, foi uma zebra que aconteceu. Acontece. E quantas... A marca disso, tu parece assim, a ferro e fogo. Isso. Não, mas isso é um marketing, 4 pessoal. anos. É um marketing. Eu uso até no livro fotos dela, maravilhosas. Chama marketing isso. Faz parte. Eu acho que a relação afetiva, ela é marketeada todo dia. Quem não faz isso é porque chama a mulher de pai, de mãe, e o marido chama de pai. Aí, dali só pro clube. A dona Carla comunica casada na bancada. Como é que é esse troço, dona Carla? Tem o troço de pai e mãe? Como é que é o filho no colégio, na reunião de pais e mestres? Todos juntos não dá. Mas não é uma relação bond girl, bond boy. Explica, dona Carla, a senhora comunica a mãe da... Não, mãezinha me nega. Não dá. Ô, meu doutor. Mas quero voltar ao assunto que trouxe o Marne Barcelos, falando do orgulho de hoje com relação ao senador Lazier Martins. E hoje nós estamos agora, eu vou tirar a frase do Gustavo Vitorino, que nós conversamos antes de entrar no ar, nós estamos de luto pela justiça brasileira. Enquanto tu estás orgulhoso do senador, nós não estamos orgulhosos do que está acontecendo na nossa justiça. Se vocês lembram, ontem a gente falou do caso da Cruzoé e do site O Antagonista, que o ministro Dias Toffoli abriu um inquérito lá ainda em março, e Alexandre de Moraes, que foi convocado, o inquérito foi aberto de ofício e foi escolhido Alexandre de Moraes, não por meio de sorteio, mas porque Dias Toffoli escolheu Alexandre de Moraes, resolveu tirar do ar uma matéria que se chamava O Amigo do Amigo de Meu Pai, que estava no site O Antagonista e também na revista Cruzoé. Pois bem, essa matéria repercutiu o dia inteiro. Por quê? Porque pela manhã o próprio Alexandre de Moraes considerou que havia uma subversão à ordem e resolveu bloquear, tirar do ar, mandou tirar do ar esses sites e ainda mandou fazer busca e apreensão. Dentro dessa situação toda, a Raquel Dodge, que é a Procuradora-Geral da República, se manifestou, mandou um ofício para o Supremo Tribunal Federal dizendo que arquivava esse inquérito, que esse inquérito não tem o mínimo sentido. Por quê? Porque fere a Constituição Federal. Juiz não investiga. Exatamente, fere a Constituição, fere as funções de cada um. Quer dizer, tem que ter quem investiga, tem que ter quem defende, tem que ter quem acusa e tem que ter quem julga. Num caso desses, como foi aberto em função do artigo 43 do Regimento Interno do STF, do Regimento Interno do STF, que na minha visão não se sobrepõe às outras legislações que a gente já tratou. Constituição. Exatamente, a Constituição. E eles são os guardiões da Constituição, quer dizer, realmente é uma situação de calamidade dentro da justiça pública. Eles, então, investigam, eles acusam e eles processam, eles fazem tudo e eles vão julgar essa determinada causa. Então, ela disse, arquiva-se tudo e não vale nada que foi feito até agora. Mas Alexandre de Moraes voltou dizendo que ela não tem respaldo para fazer isso e que, então, esse inquérito continua
E Dias Toffoli, então, disse que esse inquérito continua até 90 dias. Então, essa é a situação dentro da própria Procuradoria-Geral da República e dentro do STF, esse impasse jurídico. E agora, alguns ministros, como Marco Aurélio Mello, vieram a público dizer que nunca tinha visto isso antes na história do nosso país. Do próprio STF abrir um inquérito e o próprio STF determinar investigações, coisa que é competência do próprio Ministério Público dentro do ordenamento jurídico e dentro de um processo legal. É a situação que a gente vive hoje. Dona Magda, quando eu falo aqui que a oposição esquerdalha, petista, PSOL, PSOL, toda essa sigla de sopinhas aí, é mequetrefe, tá aí a prova. O PT fez alguma manifestação nisso? Não. Agora, se fosse militar, faria, porque isso é do regime militar, que os militares coíbe a liberdade. Mais coibir liberdade que isso aí, isso é o máximo. Era senador de Vila Toffoli, Chicão. Era advogado do PT. Mas quem se foi secretário. foi o presidente. É o presidente. E foi secretário do Zé Dirceu. Zé Dirceu, mora ladrão. Vamos ver o que disse o presidente. Ele não citou exatamente o caso, né? Mas ele colocou num tweet aleatório que acredito no Brasil e em suas instituições e respeito a autonomia dos poderes, como escrito em nossa Constituição. São princípios indispensáveis para uma democracia. Dito isso, minha posição sempre será favorável à liberdade de expressão, direito legítimo e inviolável. Foram as palavras do presidente. Dona Magda, muito pouco sobra para falar depois da disposição da Carla fez uma... que foi muito pedagógica, que é importante a compreensão, porque a matéria é complexa, mas ela conseguiu trazer. Desde o início se via um movimento disforme dentro do próprio STF, porque o ministro Celso de Mello já tinha dito, já não entendia por que isso. Segundo, não entendia por que se fosse determinado, por que não houve sorteio de relator. É atípico tu nomeares um relator dentro dessa questão. Então, já começou desde ali. E a Procuradoria-Geral da República também, desde o início, manifestava sua resignação com isso aí. Foi e desde 15 de março, quando começou o primeiro inquérito, que deságua nessas 7 buscas e apreensões que foram feitas hoje durante o dia, fechando sites, pegando computador de pessoas que se manifestaram através do exercício da sua plenitude, da liberdade, que tanto eu apregoo aqui, né? Então, essa decisão foi pegar os computadores, foi tirar os sites de pessoas do ar. Quer dizer, é muito difícil. Houve a manifestação final dela, então, pedindo o arquivamento. Quando, então, sobreveio no fim da tarde, eu tive para de ler a decisão. Ele alega que ele está amparado pelo regimento interno, o artigo 43, também mencionado pela Carla. A OAB Nacional, como a OAB regional, aqui se manifestaram e não poderia ser diferente, exatamente porque defendemos a liberdade de expressão, defendemos a liberdade de imprensa, né? E é muito difícil tu ver cerceado ou querer punir ou querer voltar ao tempo tão abominado da ditadura, de tu começar a fechar, censurar órgãos e fechar coisas. Então, eu quero dizer minha solidariedade àqueles que sofreram a censura, luto por ela, né? E esperamos que isso seja remediado de alguma forma. Magda, esse fato, essa situação, provou aquilo que eu venho dizendo há tempos. O STF, grande parte de seus membros hoje não tem condição de vestir a toga da maior corte brasileira. Não tem condições psicológicas, não tem saber jurídico. Porque como é que o presidente da Suprema Corte Brasileira, de origem absolutamente questionável, origem jurídica, vamos deixar bem claro, absolutamente questionável, como é que ele coloca a Constituição brasileira, que o STF deveria defender, abaixo de um regimento interno? Quer dizer, daqui a pouco, um diretor de uma estatal vai se julgar acima da lei, vai baixar uma portaria que revoga o dispositivo constitucional. Sim, porque olha a esculhambação. O STF está provando que a justiça brasileira, as Supremas Cortes brasileiras, estão uma esculhambação. Perderam completamente o rumo. O seu Gilmar Mendes, quando apareceu o nome dele numa investigação, foram para cima da Receita Federal. Agora, eles... vamos prender, vamos falar, vamos não sei o quê, vamos... Só que eles pisaram num calo complicado, porque o general
que eles chutaram a porta lá. Que tem um site. Sim. Que... O general disse às 5 horas da manhã na casa do sujeito, recolheram tudo. Na semana que vem, o general vai levar isso para o Clube Militar de Brasília. Vai ter nota de solidariedade para ele. Ele já está aposentado. Sim. Mas não pense que general de pijama não manda nada. Não sabe nada. Até porque foi uma atitude muito arbitrária. Né? Foi arbitrária, foi os tudo, mesmos... não só pelo general, os mesmos babacas que reclamaram que era um abuso a condução coercitiva de bandidos condenados pela justiça, agora estão quietinhos. É verdade. Estão quietinhos. Bem lembrado. Sabe por que a esquerda não se mexe e não se manifesta? Porque o Toffoli tem origem na esquerda. O Alexandre de Moraes foi escolhido porque ele é criminalista. Ele é criminalista. Quando ele tomou posse, tu tinha uma certa esperança. Eu digo, pô, esse cara vai lá ajeitar. Professor, depois fiquei sabendo que a tese dele da USP parece que foi contestada, porque tinha sido copiada ou coisa assim, e o assunto desapareceu. O Toffoli fez 2 vezes concurso para juiz de São Paulo, não passou. Não passou, o Toffoli é condenado pela justiça. Condenado pela justiça, o senhor Toffoli. E o processo dele, na esfera recursal, desapareceu. Aliás, desapareceu dos autos desse inquérito do STF a matéria da revista Cruzoé com a delação, com facsímile dos documentos. Porque a Cruzoé publicou documentos do depoimento. Exatamente, e mostrou os documentos. Está aqui, ó. Isso. E mesmo assim, o seu Alexandre de Moraes manteve de forma... unilateral e arbitrária a retirada Pois o tiro deu no pé. Porque hoje, eu acho que foi a revista mais lida do Brasil dos últimos 5 anos. Inclusive porque eles abriram, né? O porque pessoal tu tem que assinar a revista. O pessoal da revista Cruzoé tá adorando. Porque nunca foi tão lida essa revista. Ficou famosa. Mas Gustavo, veja a gravidade, né? Não, uma parte da delação sumiu de um processo. Quer dizer, alguém dentro do nosso Supremo está agindo equivocadamente. Quer dizer, a gente está falando de uma situação muito grave. Eu acho... Que talvez seja até mais grave do que a tentativa de nos calar. Vou fazer uma previsão aqui. Eu acho que o STF... Não foi o STF. Foi o senhor Toffoli e o senhor Alexandre de Moraes. Exatamente. Tem nome, tá? Até porque tem nome, data e endereço. Tem cara e nome. O senhor Alexandre de Moraes é aquele que não gosta... Tem cara e nome. Que a mulher dele seja revistada no aeroporto, né? E que não gosta que liga para delegado da carteirada, aquela coisa. O senhor Alexandre de Moraes é esse, que assumiu ontem, no ano passado, né? Sim. Que foi indicado e já está... Então, assim, ó... Ou nós nos mobilizamos... ou nós vamos virar uma ditadura do judiciário. Por quê? Porque em todas as esferas, em todos os estados é possível recorrer, existe instância para recorrer. Lá em Brasília não tem, e a última palavra é deles. E eu vou deixar bem claro uma coisa, Magda. A previsão é assombrosa e triste, mas eu acho que foi o início do fim do STF tal qual nós conhecemos. Agora, provavelmente essa matéria vai parar no plenário do STF, porque alguém exatamente é o plenário que tem o poder final de tudo O senso isso. de corpo vai falar mais alto, Carla. É a previsão que eu faço, infelizmente. O senso de corpo vai falar mais alto. Vai ter um ali que outro, o Marco Aurélio Mello, que quer sempre ser diferente, mas muito mais para aparecer, para ser diferente do que propriamente por convicção. Talvez um ou outro... O Fachin, que é um cara que tem dignidade, que é um jurista, o Barroso. Quem é jurista de verdade, que analisa a legislação e nesse momento está agindo e pensando em cima da legislação, não vai poder votar diferente. Então, mas assim, é claro que tem o corporativismo. Acredito no Barroso, dentro do STF. Acredito no Barroso, no Fachin. A Rosa Weber estiver no dia dela. Carmen Lúcia. Eu acredito. Mas os demais, a gente está vendo aí por decisões, por relatorias e acórdãos, de que a grande parte deles não poderia nem estar lá por falta de saber jurídico. Porque no mundo jurídico hoje o STF é motivo de piada. Ele é desacreditado da população e no mundo jurídico ele é motivo de piada. E o que mantém eles lá? Um Senado acovardado. Isso. Acovardado que está com os pés enterrados na lama e tem medo. Tem medo do STF, tem medo da justiça. Isso foi quase 20 anos de corrupção, da era Fernando Henrique até hoje, 20 anos de corrupção, que liberou geral o país, todo mundo fez a lambança, o judiciário segurava nos tribunais superiores.
Agora é o judiciário que está fazendo. E o pessoal que fez lambança está com o rabinho preso. Vamos dar um pouco de alegria neste programa, porque a gente está brabo, está revoltado. Eu sei que muitos de vocês aí que estão nos assistindo conhecem a clínica do Dr. Elísio Marques da Silva. Então, para aqueles que não conhecem, vejam o que o Dr. Sorriso tem para dizer. Olá, estou aqui para convidar todos vocês para conhecer a Clínica Odontológica Dr. Elísio Marques da Silva. Tenho certeza que vocês nunca viram algo igual. Somos referência em implantes dentários há mais de 30 anos. Possuímos 2 grandes blocos cirúrgicos extremamente bem equipados. Sabemos que fazer implante dentário requer experiência e equipamentos de última geração. Se você quer qualidade, conforto, segurança e profissionais altamente especializados, aqui é o lugar certo. Então, o que vocês estão esperando para usufruir de toda essa tecnologia? Ligue e marque uma consulta. Eu e minha equipe estaremos esperando por vocês. Um forte abraço do Dr. Sorriso. Então está dado o recado, né? Se você é daquelas pessoas que procura experiência, procura agilidade, dedicação, fica aqui a nossa dica. Invista em você e tenha um sorriso que merece. Ligue para 51-3204-3204 e agende o seu planejamento com a equipe do Dr. Sorriso. Hoje é terça-feira, dia da minha galera lá, estão com a TV ligada. Quero mandar um abraço para todo mundo aí. Pessoal da confraria muita sede e pouca fome. Muita sede, pouca Pelo nome você já viu, né? Aqui, rapaziada, um abraço. No WhatsApp também temos muitas manifestações, entre elas: meu Deus, que sonho, todos falando no seu tempo. Onde é a festa? Pergunta. Todos estão arrumadinhos, diz a Suzana. Boa noite, bancada. Viu como é bom, como o telespectador gosta das coisas organizadas? Mas não vai durar muito, não. A Cida já tinha perguntado a respeito da decisão da Raquel Dodge de arquivar o processo, nós já tratamos do assunto. Também o nosso telespectador diz o seguinte: Magda e Ruschel, meu marido é caminhoneiro. Não, a nossa telespectadora, meu marido é caminhoneiro. Como é sofrido esta vida? Dias fora de casa, correndo perigo, solitário, e o salário não é grande coisa. Nossa, o Vitorino está um gato. Abraços a todos da bancada, da telespectadora cativa de muitos anos, Denise. E também se manifesta sobre o Vitorino. O Vitorino vai casar hoje, está muito chique, está chique demais, diz Contra a Cristina. quem eu vou casar? Contra quem? Viu como é bom a gente ficar arrumadinho, cabelinho bonitinho, Contra barba quem? feita? Vou casar. Só quero Depois minha... vocês falam que eu implico com eles. Não implico Só a com minha eles. solidariedade, que ela é esposa de caminhoneiro e eu sou não achei filho. o nome Meu pai, dela. Tu é filho meu de pai não está mais caminhoneiro, conosco, é mas meu É pai a era caminhoneiro. Maria da Penha. O nome dela. Bom, Um abraço. já que estamos falando em mulheres, e já falamos na Raquel Dodge, que está aí no momento, né, de se manifestar, a nossa ministra, mais um capítulo da novela, a ministra Damares Alves. Vamos lá, Aninha. Vamos falar sobre Damares Alves, porque já que estávamos falando de sorriso, de doutora Sorriso, a gente tem que rir das declarações da Damares Alves, porque ela esteve hoje na audiência pública na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres na Câmara de Deputados e ela trouxe algumas manifestações, ela não esclareceu alguns tópicos de maior importância, segundo os debatedores, ela acabou fugindo dos temas mais preocupantes, principalmente tratando a respeito da segurança das mulheres, mas ela acabou dizendo que, pela sua religião, ela acredita que a mulher deve ser, submissa no casamento e deve sempre respeitar a superioridade do homem dentro da sua própria casa. Nossa, ministra. Tia Dadá, o Chico nem ouviu. A notícia boa não vai repetir nada. Vamos repetir. Eu me nego a repetir. Para que as mulheres possam ouvir. Atenção. De novo, Donado. Nós todos ouvimos. Eu repito só a última frase e um por vez. Tá, Chicão, ouve que é importante. Vamos na frase. Antes, eu só gostaria... Eu sei que a nossa audiência é muito qualificada. Eu sei que o senhor já tomou muitas atitudes positivas. Por favor, Jair Bolsonaro, preste atenção nesse departamento. Eu sei que o Vélez falou coisas absurdas, mas a Damares não dá mais.
A gente tenta gostar, ela é uma pessoa boa, pessoa boa, de coração bom. Querida, uma pessoa simples. Mas não dá pra dizer que a mulher tem que ser submissa no casamento e ainda respeitar a autoridade do homem desse Eu não era quando muito são simpático. elas que sustentam os lares Pois é, brasileiros. Dona Ana, eu não era muito simpático, eu adorei essa Adorou a ministra. ministra? A tia Dadá é o bicho. Se a não tia Dadá, diz o Vitorino, a tia Dadá. Tia E não Dadá é o satisfeita, ela ainda falou a respeito do porte e posse de armas dentro das residências brasileiras, e ela fala que ela não tem como afirmar direito se isso vai aumentar ou diminuir os feminicídios, e ela fala que tem que existir isso, tem que acontecer isso para ela realmente tomar conhecimento de causa, porque, segundo ela, estudos técnicos serão responsáveis. Ou seja, então, tem, para fazer esse levantamento. tem que matar alguém para ela acreditar. Mata bastante para Gente, depois... vocês me dão licença, eu vou lá fora de novo me matar um pouquinho e já volto. Fica aqui. Mas Que sabe é isso? Isso lembra... Não sei isso que ela lembra o bebe. É indefensável. Isso lembra o sujeito aquele que o médico disse pra ele, olha, você tem 3 meses de vida. O cara puxou o revólver, matou o médico, o juiz deu 30 anos, ele tô no lucro. Sabe que hoje teve um assalto em Porto Alegre, num mercadinho em Porto Alegre, e o dono do mercado tinha uma arma, tinha o porte da arma. Tinha. E não era o porte, é porte. O porte, tinha posse e porte. Tinha as duas coisas. E posse e porte, e acabou que matou o bandido. E o bandido tinha, olha, passagem na polícia, várias passagens por tudo que vocês podem imaginar. Roubo de papel higiênico, né? Exatamente. E estava incondicional, quer dizer, então, menos um. Foi o filho do dono da loja, né? Filho do dono da loja, ele estava no exatamente. escritório e viu pela câmera, aí pegou a arma. Ele tinha treinamento, porque para você ter a arma com o porte, você tem que ter o treinamento certificado pela Polícia Federal. O centro de treinamento. O rapaz saiu e se escorou, fez um movimento, atirou 2 vezes. Quando o bandido caiu, ele foi... E um fugiu, não? Um fugiu com o que estava na porta. Deixa eu, já que vocês estão falando sobre isso, não é exatamente a mesma coisa, mas eu quero alertar a todos, não só as mulheres. Está rodando aí entre um grupo de pessoas a gravação de uma câmera de um restaurante que tem ali na Florêncio e Gartua, aqui no bairro Moinhos de Vento. Aquilo é verdade, mano. Verdade. Um restaurante bastante conhecido. Um restaurante simples, mas enfim, que atende muito para o almoço. E ali naquela câmera, eles têm a ação de 2 mulheres conversando, almoçando, e uma delas de olho na outra mesa, onde uma das mulheres tinha a sua bolsa pendurada. Então, assim, dá claramente para você ver quem é a pessoa. Eles estão tentando, tu vê na voz da gravação, da mulher que foi roubada, tentando identificar, e ela disse, mas o que eu vou fazer? Eu preciso disso. Então, assim, ó, isso acontece com frequência, mas a gente esquece. Teve uma época que acontecia com muita frequência. E não é só com as bolsas das mulheres, não. Casaco masculino. Cuidado, senhores, com seus casacos, porque principalmente em lugares que tem buffet, vocês tiram o casaco para almoçar, levantam para se servir, é a sua carteira, é o seu celular, tudo que está dentro do seu casaco. Então, assim, ó, isso está rodando, é verdade, aconteceu, e vocês têm que acreditar, mulheres e homens, muito cuidado com as suas bolsas, com as suas carteiras e com seus celulares, porque, de novo, estão fazendo isso nos restaurantes. Eu gostaria de contar rapidamente um acontecimento dentro da Academia Brasileira de Letras. Né? Academia Brasileira de Letras, todo mundo sabe que é a nossa reserva intelectual, cultural do Brasil. Em alguns casos eu fico meio, né, Sarney e outros tantos que tem por aí. Mas existe o chamado silêncio obsequioso. Quando alguém é chamado para participar, para entrar, enquanto não é empossado, ele participa das reuniões, mas não pode dar nenhuma sugestão e não pode falar nada. Ele tem que ouvir, chama-se silêncio obsequioso. E o grande e maravilhoso escritor mineiro, João Guimarães Rosa, ficou para tomar posse e ele ia postergando, eu não quero agora e tal, porque ele dizia para todo mundo, olha, um dia que eu tomar posse, eu morro. E foi isso que aconteceu. Pois é. Ele tomou posse, 2, 3 dias depois, ele teve um infarto violento e morreu. João Guimarães Rosa, com seu sagarana
e outros tantos e maravilhosos livros, né, contando a história da sua vida, porque tudo aquilo que ele narrou nos seus livros eram histórias da sua própria vida. Aí ele escreveu algo que eu trouxe para vocês, para que vocês vejam o que é a sapiência, a coisa simples, mas porém sábia. Mire e veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Eu acho fantástico. As pessoas vão mudando, todos nós mudamos. Eu não sou o mesmo de ontem, o mesmo de 5 anos atrás, de 10 anos, e se estiver vivo daqui a 5 anos serei diferente de hoje. E não estás falando do físico, não, a gente não é a mesma pessoa. Muda. Tem uns que permanecem turrões e tal. Bom, assim, mas aí não tem evolução. Mas aí também tem as exceções, né, Marne Barcelos? Mas a gente também boa, tem viu? as exceções, né? Descampa, Fanny. Sim, querida. Teus assuntos. Não, eu queria saber o que a pessoa quer me questionar. Sobre tudo que tu quiseres falar. Eu sou um globetrotter, que nem disse o Felipe Vieira. Globetrotter é uma espécie de jornalista que ele sabe tudo em drops. Porque a pior coisa do jornalista é quando ele se acha que sabe que é o dono da verdade. Sim. Eu nunca vou ser dono da verdade. Eu sou dono de elencar os fatos e as pessoas tiram a sua verdade. Muito bem. Gustavo Vitorino, a bola é tua. Mas eu tô um pouquinho preocupado, viu? Por quê? Porque eu acho que algumas coisas aqui no Brasil precisam passar por um processo de mudança tão acentuado que nós... por exemplo, vou dar um exemplo para você, que na minha opinião é a melhor coisa que tem. É o processo de relacionamento que se tem, o relacionamento interpessoal. O Brasil está entrando no primeiro mundo do relacionamento interpessoal, do endomarketing, da parceria. Efetivamente, e sabe como é que isso acontece? Quando você consegue garantir para a sua empresa uma cadeira exclusiva, por exemplo, na arena, nos jogos oficiais do Grêmio. Nessa modalidade, você terá seu lugar garantido com vantagens de envelopamento de cadeira com a marca da sua empresa. Assentos marcados e cartão de acesso personalizado. Assentos confortáveis e diferenciados, com porta-copos, portões de acesso exclusivos. Adquira a sua cadeira pelo e-mail comercial@arenapoa.com.br. Eu vou repetir, tudo junto, arenapoa.com.br. Ou pelos fones 51, que é Porto Alegre, 3092-9676 ou 3092-9677. É sequencial, 3092-9676 ou 3092-9677. E olha, se adquirir, quem sabe, correndo, vamos ainda ver o Grenal. É verdade, olha aqui, só para complementar o que nós estávamos falando, o general que foi o alvo, né, do mandado de busca e apreensão, chama General Paulo Chagas. Agora que a gente confirmou aqui. Membro do Clube Militar de Brasília. Esse que tu comentaste. Que vai fazer, um desagrafo para ele na semana que vem. Sem dúvida alguma. Não, o que tu tens aí? Eu quero mandar uns abraços, posso? Pode. Parece humilde. Nasceu Antônio Risa Minossi, filho da dona Marina Risa Fontoura e neto do Guaraci Fontoura. Ao querido casal Adriana e Wilson Kerstin e ao não menos querido casal Vanderlei Arruda, que tem como filho Leonardo Arruda e a sua esposa, a doutora Patrícia Vobeto. Todos os homenageados considerem-se devidamente abraçados. E eu tenho que também mandar um abraço enorme para Luciana Loreto. Um abraço, muito obrigado pelo seu mimo e pela recordação do aniversário também. Todos os telespectadores que me parabenizaram, vou ler com calma e dar um recadinho para vocês. Muito obrigada. A Lu Loreto... A Lu é uma dama, né? A Lu é uma dama, né? Tem a categoria... é muito agradável, muito chique. A futura cunhada não podia ser diferente, enfim. Ela trouxe umas tulipas. Tem encaminhamento. Umas tulipas para a Ana de presente. Tão lindas, e tulipas, orquídeas, são flores muito, muito especiais para a gente receber. Chicão Tofani, tu queria dizer uma coisa e te interrompi, desculpa. Uma coisa até interessante, que é um assunto assim, de relacionamento das pessoas. Eu sempre tenho falado aqui que a noite entrou num processo assim, de declínio muito grande nos últimos anos em Porto Alegre. Mas eu vi uma matéria do Daily Mirror em inglês e pedi até para me traduzir.
Não é um fenômeno só de Porto Alegre ou do Brasil, no mundo inteiro a noite caiu. Em Nova York, as casas noturnas caíram praticamente 40% do que existia 5 anos atrás. Em Londres também, que são as cidades que mais fazem festa eletrônica, mais tem casas noturnas, boates e discos. Por quê? O fator internet, fator aplicativo. Está terminando aquela época, dona Maria, tu te lembra? Chegava o cara, comprava um carro bacana, botava uma roupa legal e ia numa festa na frente da casa. Isso aí terminou. As pessoas vão para os aplicativos, aplicativo de relacionamento, e selecionam pessoas que querem se relacionar e mandam os seus dados. Se o outro lado acha legal, ele vai fazer um encontro que os ingleses chamam de blind date, encontro à cega. Então está terminando o glamour do corpo a corpo, do olho da no conquista, olho. da conquista. A conquista está ficando muito materializada. Então essa geração nova que está surgindo aí, ela vai perder todo o seu glamour, não vai ter mais aquela conquista, ela vai viver. Papá me acha legal, agora tem um aplicativo que se chama InMessage. Esse aplicativo, que é o novo, que veio na sequência de Tinder, primeiro foi o Badoo e depois o Happn. Esse aplicativo de InMessage, relacionamento. tu coloca até a comida que tu gosta, daí a mulher olha, ele gosta de japonês, eu gosto de churrasco, ele gosta de tênis, eu gosto de futebol, não vou sair com ele. Perdeu toda a graça. Então, quem viveu as décadas passadas, viveu. Quem viveu agora vai ver um lixo de relacionamento. Não, e eu vou colocar mais um senão nesse E aí, segurança ainda. Mais um senão nesse seu comentário. Tudo isso. Mais um senão. É o de que os homens estão agora receosos de se aproximarem das mulheres, porque qualquer coisa é abuso, tentativa. A mina quer te tomar uma grana pra não é nem isso, não é nem isso, nem é nem já rolou comigo. É a coisa da violência, a coisa de ser estuprada. A noite está nesse processo aí. Isso é e outra muito coisa, Vitorino, as baladas seguras, tu não pode tomar um cálice de champanhe, que é uma coisa até social. Qualquer coisa diferente. 3 mil, 3 mil Magda, isso tem dificuldade a mim, tem dificultado a mim e o Marney. Nós estamos muito vocês estão com problema? Eu não tenho problema, como eu sou muito conhecido, as pessoas me olham na mídia social. Que legal, uma estrela está me procurando aqui. Eu tenho essa grande vantagem. O popstar leva essa vantagem. Muito. Ultimamente tem. O Vitorino mostra a cara dele e as mulheres não aceitam. Tem esse grande problema. Depois ele te esculhamba, aí tu fica bravo. O senhor se contou, o senhor processaria uma mulher se ela lhe assediasse? Mas acontece muito comigo. Mas o senhor processou alguém? Não, nunca processei. Eu acho que aí também estão dizendo da mulher. Eu acho que isso aqui é um assunto que a bancada de mulher poderia até dar um reverso para mim. Quando tu chega numa mulher, gostei de você, queria te ajudar no celular, estou te dando 500 pila, vamos sair, vamos até em casa? Que isso? Não, deixa eu estou fazendo uma comparativa, um estudo isso. A mulher tá me ofendendo, bababá, tudo. Agora, o homem, quando uma mulher diz o seguinte, te dou uma carona para casa, te compro uma camisa, o cara aceita na hora. Então, a mulher quer se igualar ao homem, mas ela não se iguala no assédio. Então, aí está a hipocrisia da mulher. Mas não tem que ter assédio, esse é o problema. Mas não é, mas a vida é um assédio, pelo menos para mim, eu sou assediado todo dia. Segundo a lei do Marne Barcelos, a camisa não precisa, viu? Só a carona já resolve. Olha aí, ele tá pelo bife, ele aceita a mulher que ele disse que é paga um cheeseburger pra ele. Mas ele não come. Eu também não. O seguinte, porque a mulher quer ser igual ao homem em tudo, né? Mas por que a mulher não aceita o assédio quando o homem insinua que quer dar um cachê pra ela pra sair? Ela acha uma ofensa. Mas não pode e quando a mulher faz isso pro homem, ele aceita. Tem que pagar. Como é que o homem ele não fica ofendido? Por quê? Se tu disser assim pra mim, Chicão, eu vou te pagar uma janta pra ficar contigo, eu vou dizer, que legal. Agora, se eu disser isso aí pra ti, eu tô te ofendendo. Por que isso? Me explica, por favor. Chicão, é que essa tua ideia, essa tua colocação... Não, é que o Chicão não tem resposta. Não é isso. A resposta é hipocrisia. Tu é uma pessoa muito evoluída. Não, é que, Chicão, sinceramente, eu percebo muito mais o assédio dos homens com as mulheres e numa quantidade muito menor, talvez ínfima, que eu não conheço, eu desconheço, das mulheres com relação aos homens. É verdade. Então, assim, pra mim não é cultural. Não é cultural. Não é que não é cultural, Chicão. É bem pelo contrário, é o homem Magda, que tem tu tá mais. de carro, tu para num posto de gasolina, sai um cara moreno, olho verde,
essa barba por fazer, 1,80m, corpo sarado, não vai olhar? Não vai achar legal? Mas não pode estar de chinelinho. Não pode estar de De chinelinho. repente você vai dizer, dona Magda, eu queria ficar contigo. Com a barba por fazer é pouco. Olha aí, mas isso é a moda. O Vitorino é um atraso de Mas vida olhar total pode, aqui, né? não pode olhar, gente. Eu olho sim, porque eu não sou... Olhar não é assédio. Não sou cega. Mas tu se assediar o cara não seria normal. Eu acho normal. Ah, mas tu não vai assediar ninguém. Não combina comigo isso. Eu nunca fiz isso, não vou Mas fazer. tá cheio de mulher que faz isso aí. Mas então não pergunta pra nós. Nós Mas somos as Tá, mulheres diferentes. eu quero saber o seguinte, tu te sentirias ofendido? Eu não, é normal. Gustavo Vitorino, Dona tu Magda te tem sentirias que ofendido? definir conceito, só um pouquinho, Até Carla. porque o assédio da mulher é diferente do assédio do Pois homem. é. O assédio da mulher é elegante. A mulher é educada, ela é sutil. Ela não é... É uma cantada, gente. Pega uma coroa de 80 anos. Não é do tipo, bota coturno e vou chutar. Chicão, e só um não sei o pouquinho, quê, Russo. aquele negócio de Chicão, retardado. olha aqui, Não, ó. A é gente diferente. ouve o que tu diz, a gente tá tentando dar... Agora, tu apela. Quando a gente tá Mas dando... mas Só tô um falando minutinho. uma real. Eu te ouvi. O homem de 80 anos Eu faz te isso. ouvi. Eu te ouvi, tu me ouve, tá? Quando a gente tenta te explicar como é que nós vemos as coisas, tu já começa. Pega uma velha de 80. Não é isso. Ela quer apagar o garotão. Mas nós não estamos falando dessas pessoas. Tu pediu a nossa opinião. Tu pediu como é que nós funcionamos, não essas pessoas. Mas existe muito esse assédio. Ah, bom, mas isso aí O é uma professor de coisa... educação física é o que Dona mais Carla, leva. embora eu não seja um frequentador da noite, nas poucas vezes Como que assim saí... pela noite? Eu quero que mais está na noite. começa que saí... mentindo. Olha, que é o seguinte, eu queria- nós estamos tudo falando verdade aqui, tu não vem com mentira. Eu quero trazer um exemplo que é real. O que mudou na sociedade, a gente então que vem acompanhando há décadas, né? Hoje, a mulher, o que nós estamos usando, temos que definir o que é assédio. Sim. Porque hoje a mulher chega isso. no homem, sim. Hoje, as mulheres na festa, a mulher vem e conversa contigo. Não é que o exemplo que o Chicão traz é a permanência através da remuneração, seja com presente, seja com dinheiro, e não é disso. Por isso tem que separar a discussão. É isso que eu tô Hoje, dizendo, não é disso as que eu tô mulheres falando. chegam no homem, sim, ou chegam do lado, e aí tá gostando da festa, ou quem fica bem. Mas isso aí é natural, assim, então, é isso que eu tô dizendo, a gente tem que definir, na verdade, o que é assédio, porque isso a sociedade evoluiu, a mulher A hoje faz paquera é com, saudável. faz com Paquera é naturalidade, ela não saudável. fica mais naquela condição de omissa, esperando uma noite inteira que o homem vá lá falar com ela. Se ela gostar de ti, ela vai lá e fala eu isso não de ti. faço isso. Então, eu queria só separar antiga. desse grupo. Agora, chega lá e diz assim, ó, fico contigo, tu quer que te Quanto pague a tu quer? bebida, ou coisa assim. Aí é outra discussão. Isso é por isso cavalheirismo. Só quis organizar o que... A mulher E também pode, eu depende posso do círculo que até a pessoa convidar alguém para almoçar, para jantar, porque me interessa. Convida alguém para ir para Cancún, Não, Chicão, aí eu vou comprar... mas é o que mais existe entre Não. os homens, convidar a mulher para ir para Bom, Cancún. Chicão, daí eu não sei. daí eu não Chicão, vou mais na falar de realidade, Não, mas é porque é tanto, é muito mimimi. Tem mulher que convida homem para Cancún. tudo bem. Tem mulher que Mas convida. Chicão, mas nós são estamos falando círculos, de são tudo. universos diferentes, a gente vive Tá. em universos que comportam todos esse tipo de comportamento, mas o nosso universo, e acho que o da maioria das pessoas, não comporta que a pessoa vem com uma proposta financeira. O fato do assédio, e a Magda apontou muito bem, eu vejo que a mulher hoje teme sim uma abordagem mais agressiva, o estupro, a agressão, porque isso acontece, nós vemos diariamente no noticiário. Então, se o homem vem, invade teu espaço pessoal, durante uma festa, durante uma dança, tenta te importunar, tu tenta sair, tu tenta te colocar, e ele insiste, isso sim é assédio. Agora tu chega, oi, tudo bem? Vem sempre aqui, como é que é teu nome? Olha, não tem E interesse, as mulheres estão Pronto, fazendo terminou, isso também né, nas cara? festas? Sim. Eu não faço, eu não eu sei tô dizendo fazer. assim, as É a mulheres estão juventude. chegando, estão Sim. importunando homens, estão tentando beijar homens e os caras Claro estão que se não. esquivando. Não, e elas não, insistem. existem Aí mulheres é que com esse tá comportamento, diferente. existem Não, mulheres com esse essa comportamento, mas são Aí muito tu vai trabalhar com exceção. Agora, com verdade, exceção. só um minutinho, já que nós estamos nessa esfera aí, agora, a verdade é que as jovens, Ninguém me agarra. as bem meninas, Nem eu, tá, mano, nós estamos- estão ficando beijando e acariciando isso sim. 2, 3, Na mesma 4 festa. meninos Isso. na mesma festa. Na Isso noite, já é outra Meninos coisa. não, já bem grandinhos, né? Bom, dona? isso bem já é grandinhos. outra coisa, é coisa de algumas pessoas que eu não posso entender. Fora Isso o eu álcool, acho né? uma banalização. mas aí são das faixas coisas. Mas são etárias. faixas etárias, mas isso sim, mas tem. Eu só quero recomendar a vocês, por favor, não bebam na quinta nem na sexta-feira santa, porque vocês não ressuscitam no domingo. É verdade, Vitorino. Tem que lembrar bem que eles não vão ressuscitar na Não vão, sexta-feira. É bem verdade.
Márnio Barcelos, Dona vamos Magda, ao Dona Magda, assunto. Ele me disse Ministério que ele Público. lava roupa, achei interessante isso. Quem lava roupa? O O Vitorino diz que ele cuida da casa Ele dele. faz. Mas ele está Faz correto, e é faxina, verdade, faz isso economia. limpa, ele é bem asseado. Ele diz que todo sábado pela manhã Asseadinho. ele faz a limpeza da casa dele. No momento, perguntei, Maria. e à tarde, tu não quer fazer a limpeza lá na minha casa? Não, eu sou assumidamente, sábado de manhã eu sou Maria. Tá, e Eu tu é ponho a roupa organizado? Se bem que assim, ó, peraí. Quando eu digo a atividade de Maria é o seguinte, eu tenho uma máquina daquelas que lava, seca, não prega importa. botão, faz bainha, mas a alguém máquina tem que faz botar tudo. a Eu atiro dentro. tudo ali pra dentro. Quem é que passa isso? amigo? Alô? Passar o Você sabe o que eu problema. faço? O Vou te problema é explicar. passar. Atenção. Não é um problema passar, Chico. É que tá. passa a roupa? Fica aprendendo a malandragem. A minha Dobra notícia a calça é que você direitinho, põe debaixo do travesseiro de noite, de manhã ela tá passadinha. Por isso que toda assim meio, às vezes, Mas- umas mas- dobras Mas assim. a mulher vai com ele. Não, é que nem fica tudo chinelão dobra na cama. certinho, às vezes. A tem cama uma- virou varal. Dona Magda, eu vou dar a notícia ou não Tá, vou vamos dar? lá, vamos dar. O Vitorino é o seguinte, ele falou que lavou cueca. Sim. Eu lavo minhas A cuecas roupa- e minhas meias no banho. É o mínimo do Higiene. banho, né? Tu não lava. deixa a roupa lavar. Roupa de higiene. cama ele troca de 6 meses, ele e o Cláudio. O quê? Seis, Trocar o seis quê? Não. E Ué, 6 meses. negativo. O Cláudio falou isso. Negativo. Se for a mesma pessoa, durante 6 meses, ele troca só de cada 6 meses, porque é a mesma pessoa, não tem A roupa de problema. cama eu troco uma vez por semana, que é o certo. Tá bom. Bom, Tem gente o que Ministério troca a cada 6 meses. O Ministério Público Tem Federal. gente que não trocou desde que comprou a casa chegou. nova. O Ministério Chegou. Público Federal do Rio de Janeiro está desesperado, procurando aonde está o dinheiro do Michel Temer. Onde está O dinheiro do Michel O gato Temer. comeu. Né? O Então gato comeu. eles querem saber, porque eles fizeram o levantamento, encontraram nas contas do senhor Sérgio Cabral 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. Eles acham que se o outro, durante 40 anos, amealhou uma fortuna, deve ser igual ou superior aos 100 milhões de dólares. Eu acho que essa deve ser a grande preocupação do Michel Temer. Mas que final, né? Que quase 80 anos de idade, passando por tudo isso, um homem que podia sair por cima, foi presidente, foi isso, foi aquilo, sabe, galgou todos os postos da política brasileira e vai, no final de vida, investigado e com certeza, Vitorino, vai ser condenado. Vai ser condenado. Então, 10 inquéritos, 4 já 10? viraram ações penais. Então tá aí. Falando em inquéritos, lembram do Maurício Dallagnol, que aplicou o golpe com um monte de O advogado? basfudo, O advogado, com as questões da CRT, aquelas coisas todas. O STJ rejeitou o recurso e mantém tramitação de ações contra o advogado, que foi acusado de lesar 30 mil clientes. Dá oi. Tá? Pelo menos isso, né? O STF Ele está tinha fazendo. jato particular, tudo. Ele tinha tudo, ele era milionário, Doutor Ruxo, você iria dizer alguma coisa? Eu não interrompi, Eu desculpa. tenho notícia, caso assim a senhora o deseje. Eu o desejo, por favor, Pois não. faça. Eu tenho acompanhado a votação da CCJ, dona Ana. Não aguento. Eu tenho Pareceu acompanhado- Aguinha Eugênio, né? Eu tenho acompanhado, pois Ela não, faz um- pois não. Eu tenho acompanhado a sessão da CCJ, porque ali se achava que seria uma passagem rápida para que se pudesse levar para a comissão especial e finalmente começar a se travar aquilo que vai ser o nosso debate diário aqui, que será na comissão especial, a matéria propriamente dita da PEC da Previdência. Mas, na verdade, o Centrão botou um tranca-rua lá. Ele pediu uma inversão de pauta porque ele queria votar o orçamento impositivo. É outra PEC que ele queria que fosse votado antes. Então ficaram 2, 3 dias debatendo se haveria inversão de pauta, não haveria inversão de pauta, se pediu a ajuda do Rodrigo Maia, ele queria que não fosse invertida a pauta. A verdade é que se inverteu a pauta, se atrasou mais um dia e se fez então a votação desse orçamento impositivo e se pôde finalmente ir tratar da PEC da Previdência. O que ocorreu? Nós temos mais de 100 pedidos de manifestação, dona Mara. E também, por acordo de lideranças, foi dito que todos que quisessem falar teriam o direito de falar. Então, se trabalha com a perspectiva de quase 20 horas de manifestação para falar do tema. Isto está mobilizando o governo, então ele quer que a sessão não seja encerrada. Quer que varie a madrugada, quem quiser falar que fale, mas que a sessão não seja interrompida, porque se for dividir as sessões, nós vamos uma semana para falar em todos, né? Então a sugestão do Rodrigo Maia para o Felipe Francischini
é de que ele permita que a sessão não seja encerrada. Então, nós só saberemos amanhã se eles passaram ou não a madrugada toda, se agora estão lá falando ou não. A questão é muito séria, porque a semana começa curta, teremos feriado agora, e não se votando agora, que teremos um feriado, se joga para a semana que vem, já atrasando em muito o calendário. Lembro que o calendário inicial que nós trouxemos era para que em junho, fim de junho, já estivesse votada na Câmara, saindo para o Senado. Então, com este atraso, como se vê, dificilmente vai se conseguir cumprir o cronograma. Mas a CCJ é uma comissão que não analisa o mérito da questão. Imagina só se analisasse o mérito da questão. Isso. Analisa a admissibilidade, se tem constitucionalidade ou não para seguir em frente. E já tem 100 manifestações, né? E com relação ao Centrão, eu vejo assim, ó, a oposição é a oposição, sempre vai ser oposição e ok, entendeu? Existe uma ideologia, existe um pensamento. Agora, o Centrão para mim é uma vergonha. Porque o que está acontecendo? Se não me deres o que eu quero, então eu não vou voltar. É o balcãozão, não tem ideologia nenhuma. Não é porque está a favor, está contra a reforma da Previdência. É porque está ganhando ou não está ganhando os seus privilégios. Então, assim, ó, me parece um absurdo o que eles estão fazendo nessa negociata que está na cara de todos os brasileiros. Então, é a velha política no novo governo tentando fazer de forma diferente. Mas eles trancando uma pauta que é importante e que todos dizem é o que vai salvar o Brasil e deveria ser votada até o meio do ano. Então, o Centrão, na minha opinião, dá uma vergonha. Eu só queria complementar o que vocês estão trazendo, que chama a atenção também, Carla, é justamente que a falta de articulação do governo Bolsonaro de entender que o Centrão não é parte de apoio do governo. Bem colocado. Isso eu acho que é o cerne da questão. Porque, na verdade, a oposição, ela é ínfima. Ela perde por si só. E a gente está percebendo a falta de articulação do governo em chamar o Centrão para essa responsabilidade. Mas eles têm chamado agora mais do que aquelas antes, reuniões, né? Aquelas reuniões e tudo mais. Mas não decidiram nada, né? E o que a gente tem visto é que daqui a pouco os pedidos não estão sendo atendidos. E era justamente uma vez não sendo atendidos, eles também estão fazendo o mesmo jogo que sempre fizeram. Porque existe a chinelagem, perdão pelo termo, né? Eu não estou falando de propina, estou falando da chinelagem que é aquele preencher do segundo e terceiro escalão. Que é uma coisa que faz parte do jogo. Tu não pode achar que a roda não vai rodar para trás. Eu tenho visto isso, e desde as primeiras manifestações que trago do Centrão, é exatamente nesse sentido, que ele está dizendo que é um aviso, porque, como tu disse, a matéria é tão ínfima, é constitucional ou inconstitucional. O relator já apresentou, da constitucionalidade. Todo mundo já perguntou. Todo mundo já perguntou, já fez o que tinha que fazer. Quer dizer, tu está enrolando o quê? Não, tu está dando um aviso. Tem que ler o que o Centrão está dizendo. Sabe qual é o grande problema, gente? É que eles, votando ou não, eles recebem o salário deles. Sim. Eles deveriam ser punidos como o povo brasileiro é punido, que cada dia que eles não aprovam, não anda, mais trabalhadores ficam sem emprego. Isso devia ser a coisa. Não é nem aprovar e desaprovar, é votar. Tem que votar. Eles só estão lá para isso. A política brasileira tem uma palavra-chave: fisiologismo, que significa troca de favores. Enquanto Monsieur Bolsonaro não agir de acordo com os padrões da política brasileira, ele não vai conseguir nada. Enquanto ele não liberar as verbas para determinados órgãos de comunicação do Brasil, ele não vai conseguir nada. Existe uma pressão muito grande contra o Bolsonaro. Tudo aquilo que ele apregoou na campanha, ele não vai poder cumprir, porque o Brasil é o país do fisiologismo, da troca de favores, meu amigo. Fisiologismo significa troca de favores. E fora disso, enterrem a política brasileira. Rafael Reutemann diz o seguinte, Marne Barcelos, vem ao encontro do que vocês estão discutindo. Oi, boa noite, sempre na audiência. Sei que vocês não vão ler a minha mensagem. Todo mundo começa errado. O STF fascista, ditador e autoritário é a maior ameaça à democracia e não o Bolsonaro, conforme a imprensa globeleza que defende presidiários corruptos do PT achava que seria.
Os esquerdopatas que gritavam de medo dos tanques invadirem as ruas a mando de Bolsonaro, agora estão calados, engolindo a própria hipocrisia. Marne, eu quero só complementar essa história das verbas para a empresa e tudo mais. Hoje eu li um tweet, falando na esquerda também, do Marcelo Freixo. Ele diz o seguinte, ó, deve ser uma informação verdadeira, porque é o tweet dele. Já que o assunto é de Edir Macedo, sabe quanto o faturamento da Record cresceu nos primeiros 3 meses de Bolsonaro em comparação em 2018? 659%. Eu trouxe ontem que ele bateu pela primeira vez, superou a Globo, passou de 10 milhões de reais. Só que preciso, por critério de justiça, dizer que esse orçamento ele é manejado pelo governo anterior. Ah, bom, então ele só executou o orçamento. Ele pagou o empenho do governo anterior. Do anterior. É que o... Papo furado, Marcelo Freixo. Olha aqui, ó. Marcelo Freixo é o pessoal que manda no... Sim, mas espera só um pouquinho, porque daí ele continua assim. É a sugestão. Gastos, exatamente. E os gastos com publicidade cresceram 115% em relação a 2017. Isso. Cortar gastos e acabar com privilégios, né? Aí, então, ele diz assim, porque não é nem... Porque ele está falando numa frase do Bolsonaro. Então, se o orçamento não foi feito pelo Bolsonaro, que está dando esse dinheiro para a Record, então essa última frase dele acaba... Vitorino. Só porque os números são verdadeiros para dever de justiça. Se fiz dever de justiça em relação à origem, preciso dar em relação ao que os números são verdadeiros. E teve uma notícia interessante hoje. A Globo divulgou que ainda não existe nenhuma pista que incrimine o Bolsonaro do incêndio da igreja de Notre Dame. Mas eles continuam investigando. Falando nisso, é interessante. Posso falar? Pode. Porque o presidente da França prometeu reconstruir, então, a Catedral de Notre Dame, essa beleza histórica. Claro, a gente fala que perde a alma, mas fica para as próximas gerações também conseguirem visitar e saber um pouco mais da cultura do mundo, não só francesa, mas em 5 anos, então, são as previsões para a reconstrução total da Catedral, que agora vai ficar fechada para visitações durante um período, até se estabelecer e se entender se não tem algum risco de desabamento, porque os bombeiros responsáveis ainda estão trabalhando nisso. Vão ficar mais um tempo, mas né, já Ana? foram arrecadados 2,63 bilhões de euros, porque famílias ricas da Europa, então, doaram esse dinheiro para a reforma desse monumento histórico. Ainda bem, né, que tem gente que consegue Aninha, mas não é só essas isso. causas. Acontece que muito dessas famílias têm empresas que não estão mais situadas na França. Então, aí, a gente está vendo nas internas, assim, que está tendo um jogo de marketing muito feio. Onde eles estão usando... Inclusive entre concorrentes. Entre concorrentes. Muito... Todos estão fazendo isso. Então, ok, né? É feio, mas vai reconstruir. Fique feio, mas que reconstrua, por favor. Os lugares mais lindos. Dizem as pessoas que um ex-presidente inteligente publicou hoje no negócio dele lá. Não, é brincadeira. O cara é tão... previam tanto o futuro, previu o futuro e não viu queimarem a igreja dele. Esse era Nostradamus. Dona Magda, apenas um pouquinho de cultura, de conhecimento. Existe uma igreja em Coimbra que foi inaugurada, criada a partir da época da inauguração também, da criação da igreja de Nossa Senhora, a igreja de Notre Dame em Paris. Só que a cidade é pequena, chama-se Coimbra, onde está a Universidade de Coimbra, e o nome dessa igreja é Velha Sé. Nossa Senhora do Bacalhau. Velha Sé. E aí, essa igreja, eu estive diversas vezes nessa igreja, porque eu visitei muitas vezes Coimbra, que eu acho maravilhosa, uma cidade de 140 mil habitantes, etc. E aquele cheiro lá, Sala dos Capelos e outras coisas lindas que tem lá, e os cursos maravilhosos, porque é uma das universidades mais famosas do mundo, a Universidade de Coimbra. E eu tive uma experiência fantástica. Um dia, saindo dessa igreja, que já tem o seu... Quantos anos ela tem? 800 anos? 830, 800 e tantos anos. Eu começo, porque as ruas em Portugal são vielas e ruas muito estreitas, né? Diferentemente de outras cidades europeias. Então, são estreitas. E eu comecei a andar pelas ruas e comecei a identificar as casas, como se eu já conhecesse aquilo. Foi um momento da minha vida que eu me senti outra pessoa naquele instante, senti uma sensação de que eu conheci, e eu nunca tinha passado por aquela rua, e eu identifiquei os prédios daquela rua após sair desta igreja chamada Velha Sé, ou Sé Velha, mas o correto seria Sé Velha, né? Que fica na parte baixa da cidade de Coimbra, cortada pelo velho rio Mondego.
Mari, já que tu está falando de pessoas, vamos aos aniversariantes? Vamos aos aniversariantes, Tinha uma piada no fim. Por quê, Vitorino? Não sei, por causa do Rio aí, do o Rio Mondego. Tem a... Bom, o primeiro aniversariante de hoje é Anatole France. Anatole France é um escritor francês que serviu na Primeira Guerra Mundial, já com idade razoável naquela época, né? Porque naquela época as pessoas morriam com 30, 40 anos, 35 anos de idade. Ele serviu até como motorista, né? Naqueles antigos carros na Primeira Guerra Mundial. E ele tem uma frase que eu tomei nota aqui: só se ama verdadeiramente quando se ama sem razão. É aquilo que se perdeu agora, segundo o Chicão. A gente ama sem razão. Sem razão. Sem razão. Isso é uma frase do Anatole France. Outro aniversariante de hoje, Barry Nelson, é ator americano. O escritor, ator e cineasta britânico Peter Ustinov, que fez no cinema o Nero. Fez Nero no cinema, um brilhantíssimo papel, ele tocando aquela lira. Melhor Nero feito até hoje foi do Peter Ustinov. Ele era ucraniano, Mário? Não, ele era britânico. Britânico? Com esse sobrenome? Ué, mas e daí? O seu sobrenome é... Ah, mas se fosse Smirnov, Strogonoff, esse troço assim, é russo. Senhor Vitorino, quando o senhor fala com o juiz, o senhor, com meritíssimo, o senhor fala assim? O senhor brinca com meritíssimo? Eu falo educadamente. E vai de gravatinha, como o senhor está hoje, Claro. né? Bem penteado. Lá ele não vai de camisetinha. Cueca lavada. Eu falo educadamente. O seu urubu, resolve o troço aí que eu tenho que ir embora. Henry Mancini, talvez um dos maiores, talvez não, com certeza um dos maiores compositores, Pantera Cor-de-Rosa e outros tantos filmes, recebeu o Oscar por diversos filmes. Henry Mancini estaria de aniversário hoje. O jornalista brasileiro Rui Mesquita, que foi o homem do Jornal do Estado, São Paulo do Estadão. Papa Bento XVI de aniversário hoje, completando 92 anos hoje. O Bento insiste, hein? O Bento XVI. Igual Soro Caseiro, insiste. Cujo é um papa alemão, e Josef Ratzinger. Que pertenceu à juventude hitlerista. Ainda fiz esse comentário hoje pela manhã na Rádio Pampa. Frank Williams, mostraram a foto dele vestido com o fardamento da juventude hitlerista, né? Aliás, ele abandonou o posto depois que viralizaram, né? Essas fotos. Foi isso, verdade. Os documentos da investigação do Vaticano. Ele tinha 15 anos, 14 anos, mas ele estava lá, né? Frank Williams, construtor automobilístico britânico, Chicão Tofani. Aí foi o cara que inventou a Williams, que causou a morte do Ayrton Senna, porque a Williams, na década de 90, era o sonho do Ayrton Senna. E o Ayrton Senna fez de tudo para sair da McLaren, para ir para a Williams, e na Williams morreu. A equipe continua, mas em decadência. Ele sofreu um acidente e ficou paraplégico. Que barbaridade. E, finalmente, o ator americano, ator e diretor, Martin Lawrence, que é especializado em filmes de humor, né? De humor. O cinema americano mudou muito nos últimos 10 anos para cá, com filmes negros, séries e filmes negros, né? Com a participação de negros. A maior parte do elenco é composto por negros. Filmes fantásticos, aquele do Chris, que passa na televisão, né? Quem ri do Chris, não sei o nome da série. Todo mundo odeia o Chris. Todo mundo odeia o Chris, que ninguém odeia, tudo brincadeira, é isso aí. E outros filmes, o Martin Lawrence. Explicou, Mário. Ainda bem que Mas é sucesso. É uma série muito engraçada. O pessoal acha graça, né? Ultimamente eu não acho muita graça, porque... Tu tá achando graça? Tá no filme hoje. Não é. O que houve? Tá cercado por duas beldades aí, ó. Aninha como neta. Se queixando. Que eu ficar falando que como é que é a história de neta? Eu posso ler umas mensagens. Eu só queria dizer o seguinte. Que o grande responsável por isso chama-se Russell. Ele me passou essa coisa, a tristeza e a melancolia. Tá bem. Olha aqui, ó. Tem que cantar na noite. No WhatsApp nós temos muitas mensagens. Ele tem inspiração. Prestem atenção na opinião dos telespectadores, senão eles ficam bravos. Carla, se o STF é o guardião da Constituição Federal, tamo fu. Que isso? Abraço, Carlos Alfonso. Se eu digo isso, eu sou Tá guardada. Tenho receio de cantar uma mulher hoje em dia. É o nosso telespectador João Luiz de Campo Bom. Eu também. O Gabriel, que eu prometi que eu ia ler no Rabicho. A Carla percebe mais assédio de homens e mulheres porque é interessante para ela. Ela é mulher. Pessoas têm opiniões diferentes e veem o que querem, exatamente como neste caso. Pergunte para a Ana se ela já foi a um baile funk, onde mulheres são protagonistas nessa ação de assédio. Calma aí, Ana, que tem mais. Olha, o Chicão é um cara inteligente, mas às vezes, baseado nos seus comentários, penso que ele só se relaciona com garotas de programa. Abraço.
É de um Se lado. quisera eu, porque o cara que se com mulher de programa é o cara que tá certo. Pagou 500, vai embora. E não viu mais, não tem problema, não tem não reclama. Ele tá sempre à disposição. Não tem aquela história, eu tô naqueles dias, tô na TPM, a mãe tá doente, o irmão foi pro narcotráfico, o sobrinho tá... Ela tá sempre online contigo. Como é que É verdade. tem que resolver tudo. O namorado da mulher hoje tem que ir ao Salvador da Pátria, tem que ir no supermercado. Assim. O irmão foi pro narcotráfico. Nenhuma garota de programa mente que ama a gente, Chicão. Isso não adianta. Ela mente, só não mente bem o tu tem que ser suficiente. pai dos filhos Nenhuma dela. superou essa. Nenhuma superou essa. Não mente que ama a gente, Chicão. É verdade. É uma grande mentira. E ela sempre acha que tu é maravilhoso. Ela diz que tu é a melhor cara do mundo, é a melhor cara Mas eu vou te dizer uma coisa, pra pessoa ter que mentir tudo isso e ainda ter que encarar, tem mais é que ganhar bem. Mas é mais barato, dona Magdalena. Bom, mas isso aí é o problema do cara, não é meu. Tá sempre Não é, esse é online, o problema né, do cara. Mas só pela parte que me toca no questionamento ali, que falam que Mas eu já fui. se eu já fui num baile funk, não é mesmo? Eu A já dona Ana tá participei de perdendo toda a alguns- pureza. Não, Eu eu tô convivendo fui. com o senhor de manhã, daí tá ficando complicado a minha pureza, tá ficando em casa. Como assim? Não entendi. Não, mas agora eu vou fazer Foi horrível, Ana. Vou contar minha vida no baile funk também. Eu vou contar. A melhor festa do litoral foi um baile funk. Eu vou contar minha vida no baile funk. Atenção, gente, é o seguinte, para aí, é o seguinte, peraí. Ele perguntou se a Ana já foi. Eu vou falar de baile funk. Depois tu vai falar. Fala, Ana. Tá. Que não dá, todo mundo falando junto, Tá, não dá. eu já fui, sim, em oportunidades, mas não é só as mulheres que tomam essa iniciativa, não acontece só nesses ambientes, na realidade, em qualquer ambiente hoje que as pessoas, né, frequentam, e até festas, assim, de sertanejo universitário, que é supostamente mais elitizado, as mulheres tomam essa iniciativa, porque durante muitos anos nós ficamos ali sempre, como a Damares fala, submissas, ai, a gente tinha que ser pura, ai, tinha que, nossa, ai, tá falando Virginal. o quê? Não, exatamente, a gente tinha que Alguém fazer esse segura papel. a dona Ana aqui. Só que não é o problema, só que daí tu passa assim, querido, 4 horas da noite, né? Alguém 4 horas segura da a dona manhã. Ana, que se Não deixar tomou mais 5 iniciativa, minutos... tá olhando, tá, né? Por que me Pois mira não. se não me sacas para Pois não. bailar? Pois Tem Chicão, o que tu quer falar de baile funk? Isso é uma Tu já fosse assediado no baile funk? A maior festa que o litoral teve, a Atlântida Xangri-Lá, a meca dos condomínios, bababá, dos milionários, foi um baile funk na Privilégio, o baile do Denis, onde tinha as mulheres mais bonitas que tinha. E eu tava com um Mas camarote ninguém lá. falou mal, ela só foi Baile funk perguntada. foi muito Mas top, ninguém é falou muito top. mal. Eu quero dar um Isso que tu depoimento. não conhece a Praia do Barco. A Praia do Baile tem baile Eu do quero funk. dar um depoimento. Uma festa funk é uma demonstração de erotismo. Tá, e deixa eu só Erotismo, te- exatamente. Presta Eu atenção, vou eu preciso dizer- te interromper. Pois não. Não dá mais carona pro Chicão, que ele falou mal das festas da Praia do Barco. Fala Não, isso. foi o Vitorino Não, que foi falou. tu que Eu não falou. faria. Eu disse O que não era Vitorino funk, era falou e tu que fake. falou. Tu disse que a Atlântida tinha as mulheres mais bonitas, eu digo, porque tu não conhece a Praia do Barco. Exatamente. Eu não conheço, sim. não sei. Dona Silêncio, Magda, a deixa festa, essa a festa questão, funk dona ela é uma Magda. demonstração de erotismo, porque começa que a dança funk coloca a mulher numa situação horizontal, onde ela se projeta perante uma mesa, onde foi, e ela se projeta toda a parte que lhe beneficia no seu órgão. No seu Que arega. no seu aspecto. Não, atenção. Dona Magda. Eu recebi a dona Solange agora. Acabou o programa. Nós terminou, vamos todos né? Terminou. abraçar. Logo depois do Jornal Ainda da bem, Pampa, ufa. esse negócio não vai acabar bem. Beijo, até lá.